Me que é família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, volta. João Lourenço, quando não consegue resolver um problema, cria a lei para punir os angolanos. Sociedade civil contestatária promete unir forças para protestar contra a lei dos crimes de vandalismo de bens públicos. Tudo isso e muito mais acompanha aqui agora no canal MSV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Além da sociedade civil contestatária, o projeto, o movimento Mudei também vai criar, vai unir forças para poder impugnar essa lei, tá entendendo? É basicamente isso. J Privado, como assim? Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para todos vocês, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo e comenta. Deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir, comente bastante, que é bom essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante. Criem vossas opiniões, divulga aqui as vossas marcas, faça como a Manuel Rosas Business Corporation. Desde já, vamos lá ouvir aqui o recado dos mesmos. Let's get it. Ter uma motorizada a render é sonho para muita gente, mas o que torna este sonho difícil de realizar é o estresse e o medo de perder o investimento. Portanto, a Manuel Rosas Business Corporation tem a melhor solução para si. Deixe a sua motorizada sob os cuidados da Manuel Rosa Business Corporation e eles cuidarão absolutamente de tudo. E lhe atribuirão os seus rendimentos mensalmente de acordo com um contrato que você escolher. Que temos o contrato Plus, que são 12 meses por 60 mil kwanza mês. E o Standard, que são 24 meses. E durante um ano você irá receber 40 mil. E no segundo ano, a Manuel Rosa Business Corporation irá devolver a sua motorizada. Sonha em ter uma motorizada a render? A Manuel Rosa Business Corporation tem um serviço ideal para si. Motorbike. Para os devidos contactos, ligar para os números 924 75 48 80 ou mesmo 926 03 37 e 65. Espero o seu contacto e diz: vim pelo J Privado. Bomba! João Lourenço, quando não consegue resolver um problema, o que é que ele faz? Simplesmente ele vai e cria uma lei para punir os angolanos. Isso mostra-se que é incompetência. E face a isso, o movimento Mudei e a sociedade civil contestatária prometem unir forças para protestar contra esta lei dos crimes de vandalismo público, tá entendendo? E impugná-la também, porque é uma lei que já existe, tá entendendo? Tipo, só criaram uma outra lei para poder... Enfim, mano, é basicamente isso. Como vocês sabem, recentemente a UNITA absteve-se, tá entendendo? O MPLA conseguiu aprovar essa lei. Só falta estar lá escrito no diário. Só falta promulgar, na verdade. Colocar lá no Diário da República, tá entendendo? E com isso, muitas outras pessoas têm vindo a público, simplesmente bater de frente contra essa lei. E agora, recentemente, teve um debate na rádio MFM, onde teve Jaime MC, Milonga Bernardo, um deputado da UNITA, dois deputados do MPLA, teve um debate muito bom, e um jurista que, conversaram sobre isso. E, basicamente, nessa conversa que eles tiveram, nesse debate em que eles tiveram, o que deu a entender é o João Lourenço, basicamente, quando ele não consegue, como ele fala, resolver um problema, ele simplesmente vai criar uma lei para punir as pessoas. Tá entendendo? Tanto é que as pessoas confundem roubo e vandalismo. As pessoas não. O MPLA em si confunde roubo e vandalismo. Tá entendendo? Vandalizar é tipo, se você chegar aqui no meu estúdio, destrói tudo, sem poder levar nada. Isso é vandalizar. Tá entendendo? Sem poder levar nada, só destrói, quebra tudo aqui no meu estúdio, sem poder levar nada. Isso é vandalizar. Agora, quando você chega, não só roubas, levas tudo, tá entendendo? Não destrói nada e vai vender, isso chama-se roubo. E o MPLA tá confundindo isso. Vamos lá ver aqui, vamos lá assistir, ok? Let's get it. De consciência das pessoas do que a questão que o Quintas levanta, o problema é elevar o nível de consciência das pessoas. Eu perguntei, os exemplos vêm de cima, como no nosso contexto de Angola, elevar o nível de consciência das pessoas para que percebam que o bem público é de todos nós. Mas as pessoas, eu acho que percebem isso, todas as pessoas percebem isso. Nós já vimos que aqui os exemplos desta vandalização são exemplos que estão bem identificados. Esses exemplos estão Quer dar alguns exemplos desses exemplos? Dou alguns exemplos. Esta coisa das sarjetas, de tirarem as tampas da sarjeta, não é com o objetivo de destruir o bem público, é com o objetivo de fazer dinheiro. É nisso que eu estou a insistir. E eu vou o indivíduo que quebra o vidro de uma escola.
Não, isso é diferente. Não, isso é diferente. Isso nós não temos muito. Nós não temos tantos exemplos como isso. Milonga, eu não tenho notícia. Eu peço desculpa. Eu não sei se estou errado. Eu não tenho notícia de que isto seja de facto um problema gravíssimo. Eu vejo os autocarros, por exemplo, eu já ouvi os autocarros muito mais destruídos do que os vejo agora. Se nós andarmos na rua... Mas também há casos de escolas, roubam janelas, claro, mas é o seguinte, é com o objetivo, eu acho que aqui é o objetivo económico, muitas vezes de miséria, até, de desemprego, de todas essas coisas. Que o Milonga coloca, eu também coloco. Será que a miséria justifica esses atos? Eu não sei se justifica. Agora, o que eu estou a dizer é que a forma de resolver esse problema não é através disso, até porque o dano, por exemplo, o roubo de uma carteira de escola, é óbvio que tem um dano, mas nós temos não sei quantas carteiras. Estávamos aqui a ver... Não, há escolas sem carteiras, porque foram roubadas. Mas aos Fernandes, vamos lá ver o seguinte: as escolas não têm carteiras, não é porque são roubadas. As escolas não têm carteiras porque não são colocadas lá carteiras. Tá bem. E agora, eu depois disso, deixa-me só. Deixa-me só dizer já foi isso. É fundamental. E ainda, está bem. Meus senhores, sabem uma coisa? Quem está em casa não vos ouve. Meus senhores, já me e Milonga. O Carlos permitiu-me. Se para discutirem assim, vamos aqui ao bar da esquina e discutimos. Estamos a falar para milhões de pessoas. Permita-me só essa deixa que o Carlos... Vamos deixar o Milonga falar. O Carlos permitiu-me. Nós estamos a falar para o público, não estamos a falar só para nós. O Carlos permitiu-me, e obrigado, Carlos. É real que faltam carteiras. Certo. Mas isso por si só não significa que as poucas ou aquelas que existam devam ser vandalizadas. Não se pode aceitar isso. Mas e quem o faz? Não, porque o Carlos disse, o Carlos disse que não roubam. O que eu aceito. A outra nota, o Carlos. A Tecul, em tempos, fez um balanço do número de autocarros que foram vandalizados. Cidadãos que atiram pedras. Sim, mas não é por razões económicas. Por que isto acontece aqui em Angola? E o indivíduo que atira pedra ao autocarro vai apanhar de 5 anos, 10 anos de prisão. Mas quem disse são 10 anos? Não, mas quem disse são 10 anos? Quantos são? Vai de 3 a 8. De 3 a 8. E pode se agravar para 4 a 10 anos. Não. De 3 a 8 anos e, claro, olhando sempre pelo valor daquilo que ele referiu. O valor... Não vai por 10. Nós não chegamos a uma conclusão sobre o valor. Porque o sentido aqui que se quer atribuir, o que se pretendeu atribuir, é portanto, encontrar uma moldura penal abstrata que não admitisse que o cidadão fosse, por exemplo, preventivamente detido. Prisão preventiva. Uma moldura penal que não fosse inferior a 3 anos. Os indivíduos que andam a tirar pedras aos autocarros vão ser preventivamente. Muitos deles são muitas vezes jovens, não é? Muitas deles são gente jovem, eles vão ficar pior na prisão do que fora. O nosso jovem pega uma pedra, atira no autocarro Mas, meus senhores... Deixa-me só dizer uma coisa que eu queria dizer, que eu sou muito sensível, que é esta coisa da gravação. Supostamente da gravação, diz aqui coisas que são medidas que não são secreto. Epá, eu acho que isto já está previsto na Lei da Segurança do Estado. Se eu estou a gravar coisas sobre a segurança do Estado, coisas que não são conhecidas, e eu imagino que as molduras penais aí sejam enormíssimas, como são todas a segurança. E o que é que nós vemos na prática? É que jornalistas a entrevistarem pessoas na rua, a filmarem, são presos pela polícia. Sim. Não é assim. Isto é realidade. Milonga, é a realidade. Foste jornalista, não é? Eu sou jornalista. Sim, és jornalista. Eu sou jornalista. Não é jornalista. É jornalista com mandato suspenso. Com uma posição suspensa. Tudo bem. Agora, o que estou a dizer voltará em 2027. Quem não sabe que os nossos colegas, nunca me aconteceu isso, não é colegas, às vezes é turistas, não podem filmar nada, porque a nossa polícia, então começa por educar a polícia. Eu não estou a dizer sequer que é alguém que está a mandar. Eu estou a dizer como é que é a nossa polícia. Nós temos greves, e tivemos recentemente greves, que a polícia... Eu não sei se é vandalização de bens públicos, mas nós tivemos recentemente algumas greves, não é? Em que as pessoas foram impedidas pela polícia com os mais diversos pretextos. O que eu estou a dizer é isso, Milonga. Nós conhecemos jornalistas que estão a gravar coisas que não têm importância absolutamente nenhuma e que são presos e vão para a esquadra. Mas o que eu estou a perguntar, meus senhores, Carlos Rosado de Carvalho, Milonga Bernardo, Jeb MC, estou a falar dos três porque estão a pedir a palavra,
O que eu estou a perguntar é algo que nos deve preocupar também, na minha opinião. Há quem diga que o moderador não deve dar opinião. É a minha opinião. Acho que deveríamos refletir e dizer porquê é que isto acontece em Angola. Angola não é nenhuma ilha. Isto não acontece em Cabo Verde, porque tem menos população. E porquê é que não acontece lá onde tem mais população? Nos Estados Unidos da América. Porquê é que nós aqui temos que viver esta situação? É que as pessoas arrancam tampas das sarjetas ou postos de transformação de energia para ir vender. Porquê que nós... Acho que nem na República Democrática do Congo, que é um gigante com 100 milhões de habitantes, está em guerra até. Porquê? Qual é a causa real desta situação em Angola que exige, como disse o Quintas, uma elevação da consciência do cidadão? Porquê que nós estamos nesta situação crítica, caótica, 22 anos depois do fim da guerra? É o reflexo das famílias. O meu entendimento... O Milonga começou a responder. Vamos deixar com o É o reflexo das famílias. O que é que está mal com as famílias? É uma questão da educação. Portanto, temos cada vez mais famílias cujos os pais ou encarregados de educação não cumprem a sua função social de orientar, de educar, de acompanhar. E eu não posso aceitar de modo algum que isso esteja atrelado à questão da pobreza. Eu sou de uma família que vem, eu sei o que é comer o pão que o diabo amassou. Aliás, eu costumo dizer que eu não comi o pão que o diabo amassou, porque se esperava, não iria comer. Tive que me juntar a ele para amassar o pão e comer. Eu fui zungueiro e não tenho vergonha de o dizer. E na altura não existia a expressão zunga. Mas era eu ambulante. e a minha, exatamente, eu e os meus irmãos, e permita-me agora fazer essa analogia, porque eu cresci no Kazenga, na 7ª Avenida, na Rua dos Abusantes, e daí saiu muitos bons cidadãos, não é? Tem muito a ver com aquilo que todos nós aqui somos pais. E o Alves naquela hora colocou uma questão fundamental. Que exemplo? Os nossos filhos farão aquilo, sobretudo não daquilo que nós dissemos. Os nossos exemplos serão bastantes. Que homens é que nós estamos, que valores é que nós estamos a transmitir para os nossos filhos para termos uma sociedade melhor? Faustino Bombica. Obrigado. Eu contrario ligeiramente a intervenção do Milonga. Dê a sua intervenção, a sua opinião. Isso está a decorrer de uma anomia social. E todos que leem, tanto a nível da psicologia, tanto a nível da sociologia, das ciências políticas, etc., percebem que, por regra, há acontecimentos que são suscitados tendo como causa o que ocorre na sociedade. E nós vamos cá dizer, há uma questão que acontece, que é a banalização do bem público, cujos exemplos maioritariamente vêm de cima. Infelizmente, a sociedade, há décadas, acompanha este processo. E as pessoas estão a ser socializadas. Estão a aprender que, infelizmente, em Angola, o bem público, podemos fazer com ele o que bem entender. Os outros, aliás, não é em vão que alguém já disse que o cabrito come onde está amarrado. Os piores exemplos de como é que se trata o bem público no nosso país vêm de cima. De cima do céu, falo, das estrelas. Dos governantes, número 1. Número 2, é verdade que a família tem uma componente importante neste processo. Mas é importante também ver como é que os principais responsáveis da família são acolhidos na função do Estado. Aqui refiro-me claramente, por exemplo, no papel que o emprego nas famílias. Não vai justificar o que é que as pessoas fazem, mas nós, segundo a sua questão, queremos perceber por que essas coisas estão a acontecer. Portanto, nós temos famílias desestruturadas, em que, por exemplo, os pais, cada um à sua moda, explicou bem o Milonga, o filho que devia estar na escola tem que ir vender, a mãe tem de ir vender, o pai tem de ir vender, etc, etc. Ok? Certo. Agora, a governação faz-se, em princípio, com base no geral. Okay? O resto são exceções. O que, de facto, o Milonga disse muito bem. Há famílias que são exceção. Mas nós temos de saber que os resultados da governação, durante décadas, estão a produzir o dilaceramento das famílias. E se nós não compreendermos isso, o que vai acontecer é que vamos continuar a comprimir os mecanismos de escapes, como estamos a ver aqui, as leis que vão surgindo, e isso é que acaba por criar o que normalmente são chamadas as convulsões sociais. Portanto, não é uma questão de prazer das pessoas, de dizer que, hoje vou me rebelar, vou fazer aquilo, etc, etc. Não. Há um processo que acontece, que leva as pessoas para esse estádio. Não é bom,
mas não podemos descurar que resulta exatamente dos aspectos que eu acabei Muito de bem. mencionar. Joaquim Jaime? Sim, eu não queria que no final me conotassem ser aqui o compadre do deputado Mumbica. Eu tenho essa sensibilidade porque estudei um pouco de sociologia também e compreendemos aqueles fenômenos do século XVIII que até deram origem à própria ciência. Esse processo de convulsões sociais, ele resulta sempre de um processo de má distribuição da riqueza, é a falta das oportunidades, a falta desse sentimento de pertença, de inclusão e absorção da perspectiva de ostracismo. Então as sociedades têm várias formas de como reagir. Por isso é que na minha primeira fala eu trouxe os vários perfis de vandalismo, aquele com a intenção de destruir, com finalidade econômica, como protesto, como manifestação de Eu que naquela altura, Jaime, estava para lhe perguntar qual das motivações seriam as predominantes neste momento. Justamente. Nós temos aqui dois perfis de vandalismo, com a motivação econômica e como sinal de protesto. Eu conheço uma comunidade na Funda, por exemplo, que não tem água potável, mas passa por eles uma conduta que vai até a uma fazenda. E aquela comunidade não tem água potável, passa por uma conduta que vai até a fazenda. A minha irmã é professora numa escola em que ela teve que tirar do seu próprio bolso dinheiro para ajudar a melhorar a própria escola. São turmas anexas. Aquela escola que está aí no Panguila, de frente aos Cacuços, passam cabos elétricos de alta tensão. Aquela comunidade não tem energia, não tem absolutamente nada. Ela tira do seu próprio bolso mensalmente para melhorar as condições da escola. Graças a Deus, aquela comunidade é muito tranquila, muito pacífica, nunca atentou contra aqueles postes de alta tensão que passam por eles, aí levar energia para a civilização e eles não têm direito. Há também vandalismo que resulta disso, como um vandalismo motivado por uma questão de protesto. A lei está feita, é necessário dar uma resposta contundente ao vandalismo, sobretudo com finalidade econômica. Mas, como disse o Dr. Quintas, tem de haver aqui uma conjugação de esforços. Aqui a perspectiva da prevenção geral, que é uma das finalidades da pena, também tem a dimensão sociológica do exemplo. Eu penso que parte desse exemplo tem que vir da dimensão política. Como é que fica o cidadão, na sua dimensão psicológica, saber que um determinado governante no passado dilapidou o erário público ou está no parlamento a receber do nosso dinheiro, das nossas contribuições, tem direito a um jipe de 100 e tal milhões de kwanzas, como se ele tivesse sido premiado pelo mal que causou à sociedade. Eu penso que é necessário refletirmos até a este ponto. Nós, os juristas, somos muito técnicos, nos dá uma coisa, a gente escreve, Já tá é aqui. tempo. Mas agora é necessário chamar também aqueles que estudam a sociedade, que estudam esses fenômenos, para serem eles os orientadores, os auxiliares dos políticos e daquele que tem o Jaime, poder de legislar. Vai, Eu penso vai que voltar a usar a palavra. Jaime MC. Quer dizer, começou Jaime Domingos, Sim. mas eu conheço como Jaime MC. Tem a Sim, bondade. pronto, eu acho que até aqui estamos todos de acordo que os bens públicos interessam a todos. E que devem ser protegidos Deve ser e que não devem ser vandalizados. Por isto que nós, enquanto ativista cívico, falo desta geração atual da Revolução, em 2011 começamos a protestar contra os gestores que usavam dos fundos públicos para satisfação das necessidades pessoais. Isto é uma forma de proteger um bem público ou patrimônio nacional. E nós continuamos até hoje a lutar contra o suposto titular do Poder Executivo, contra as medidas erradas que tem Só um tomado. minutinho, por que suposto? Eu já explico isto. Calma, Milon. Já respondo isto. Mas No entanto, responda mesmo agora, por que suposto? Não, O mas Presidente da eu República, vou já responder, isso o Presidente da é problema. República É suposto. tomou posse Sim. de acordo com a Constituição da República e exerce as suas funções de acordo com a mesma lei magna. Por que é que diz suposto? Eu já respondo. No entanto, tem a primeira questão que não foi respondida, eu chego até lá. Se nós nos atermos no ponto 14 do relatório de fundamentação, apresenta como exemplos de países que também adotaram medidas severas ou endureceram um pouco mais a penalidade dos crimes patrimoniais, apresenta a França, Portugal, Brasil, Austrália, assim como a África. Áustria. Tá correto, obrigado. No entanto, o que nós devemos, o que eles afirmam, e
estamos todos Está de do acordo. relatório, nós vamos É olhar para o relatório o de que- fundamentação, sim. Como é que o cidadão é tratado nesse país? Como é que os bens públicos servem à coletividade? Nós aqui estamos numa realidade onde os bens públicos servem a uma minoria. E essa minoria é do MPLA, que temos que ser claro. E o doutor Mas que bem Jaime público é melhor ser apresentou um explícito. exemplo. Eu já chego até lá Está a se também. referir a quem Eu já tem te respondo. público que Já te só respondo. beneficia O doutor, o cidadão do o doutor MPLA. Jaime apresenta a ideia, trouxe o exemplo da Funda. Eu estaria do Kifangondo. No Kifangondo, a empresa transformadora de água, a IPAL, a central está no Kifangondo. A chamada, atualmente foi reinaugurado, reestruturado, chamado Cantalabo. Aquele povo... O candelabro. Sim, está no Kifangondo. A população do Kifangondo não tem água canalizada. E as condutas passam na parte de baixo, percorrem pelo Kikolo. Quer dizer, o pessoal, os munícipes de Cacoaco não têm água canalizada. Dá-se um ponto de E ordem. água chega. Dá-se um ponto de ordem ao deputado Osvaldo. Sim, mas Tucur. ainda não respondi àquela questão. Não, está anotado. Eu que fiz a questão e quero ouvir a resposta, meu caro. Não se preocupe. Eu, de facto, muitas vezes que Mas é um ponto de ordem. Vai direto ao É assunto. ponto de ordem. Eu peço o ponto de ordem para discordar com o que o Jaime está a dizer. Quando faz- Jaime Domingos. Jaime Domingos, sim. Jaime Domingos, olha, tem- Domingos está a dizer. Tem graça que os dois são juristas. Primeiro tem. Mas um não é ativista. Pois. Primeiro, existem questões que, ao abordarmos sobre elas, é melhor nos abrirmos e fazer compreender. Não, Os bens pediu o ponto de ordem quando o Jaime MC, ativista, disse que os bens públicos beneficiam maioritariamente aos militantes do MPLA. Não. Deixa o seu colega Osvaldo Caculo responder. Milonga. Eu pedi o ponto de ordem porque senti também a contradição na abordagem dele. No introito ele diz que os bens públicos são de todos, né? Mas no desfecho diz que os bens públicos beneficiam os cidadãos militantes do MPLA. Não, os bens públicos são mesmo de todos e devem beneficiar a todos. Agora, quando olhamos na perspectiva de que há uma ou outra questão que devia ser melhorada no ponto de vista da sua distribuição, está a fazer menção, por exemplo, da água, enfim, é mesmo tratar isso de uma questão específica, né? Tal como estava a fazer os exemplos da Funda e outras localidades, porque os bens públicos não são só direitos pelo governo, suportado pelo MPLA, todos os cidadãos, não é? Todos os cidadãos. Trafegamos nas mesmas estradas. Quando a energia vai à minha Todos casa, nós vai também na sentimos. casa do Mumbica. Quando vai a água, Vai vai nos mesmos. Eu acho que o momento era meu. Eu dei ponto de ordem. Faz favor, sim. Tem razão. doutor Devolvamos a também palavra respondeu, ao quer dizer, Jaime acho que MC. aqui Mas é há nessa já uma perspe- sabotagem. Não, Jaime, era só Eu nessa vejo a perspectiva. tentativa de vandalismo. Era só nessa perspectiva. No meu momento. Jaime, take Muito it obrigado. easy, slow down. Não, sem problema. muito entusiasmado, Mas você tem calma, não está Não, muito eu peço entusiasmado. calma ao doutor, porque Doutor, quem está nos a vou palavra me sou ligar. eu. Estamos? É Então, um o que moderador. sucede Até não é é, calma, os bens públicos, quando Suavizar. servem, satisfazem a necessidade da coletividade, são protegidos Mas isso pela que disse coletividade. também eu lhe questiono. Está mesmo convencido que os bens públicos só beneficiam os militantes do Eu disse, MPLA? na sua maioria beneficiam os militantes do MPLA. Estamos, é isso que está claro. Agora, mas, depois apresento, mas agora não sei quem entrevista é ele ou sou eu. Aqui não é Rádio Nacional. Jaime, o Milonga também é jornalista, às vezes esquece. Tem que ser A Rádio claro. MFM, nós estamos na mesma condição. E eu estou mesmo É nessa convidado, condição também sou de convidado. igualdade, Então mas pronto, agora tem que deixa-me ser falar. claro, não é? O Ou debate é respondo o locutor. Até faz parte. Moderador. Locutor Amadeu Vieira, que veja aí. Quando Faz parte de um grupo que é cívico, então tem que falar com civismo. Pronto, civismo que não veja o filme. Milonga Bernardo, vamos. Que não veja A o outra filme. minha pergunta, Jaime MC. Porquê é que diz suposto titular do Poder Executivo? Pronto, é suposto titular do Poder Executivo, porque as eleições de 2022 não foram fechadas, não teve resultados acabados. Nós, enquanto movimento cívico Mudei, não legitimamos, não olhamos para Mas sois vós mesmo que este Executivo como sendo um governo eleito democraticamente. E a fundamentação, podem consultar a contagem paralela que a gente fez, e a recontagem que se exigia da CNE, que também não foi satisfeita. Então, nós, a partir daqui, enquanto... Nós só queríamos ouvir isso, é a sua explicação. Pronto, ponto final. Nós, enquanto Movimento Civil Mudei, não reconhecemos a governação Pronto, está dada a explicação, do Jaime Fernando. MC. Isto é uma questão pontual apenas, não é o tema do debate. Mas eu gostava O de tema do chamar a debate atenção. não é o titular do Poder Executivo. O Jaime MC usa a expressão suposto titular e deu a sua argumentação. Está dada. Mas eu sou deputado do grupo do MPLA, sou membro do Comitê Central do MPLA e tenho legitimidade para fazer uma parte nisto. E se o cidadão em causa, e vou tratá-lo mesmo nesses termos, faz parte de um grupo que é cívico,
E civismo também é respeitar as decisões dos órgãos de soberanias do país. A legitimidade de quem governa não decorre de um grupo, de uma associação. A associação, os cidadãos têm o direito e a legitimidade de concordar ou não concordar, de apresentar os seus pontos de vista. Todavia, é uma obrigação, é um dever, é cívico, é útil, é moral e é aceitável socialmente respeitar as decisões e cumpri-las. Por isso mesmo é que o cidadão em causa, Jaime, deixa o Milonga em concluir. sede, por exemplo, ele pode com esta sua narrativa, toda essa sua perspectiva que faz, por isso mesmo é que, por exemplo, ele diz que não reconhece, mas se ele fizer uma manifestação ou vandalizar um bem público, vai ser penalizado. Porque esta lei que foi proposta pelo titular do Poder Executivo de todos os angolanos, inclusive ele, é para aplicação geral dos angolanos. E se vier a duvidar, ao sair de cá, vandaliza um bem público. Não, eu não vai sei, ver se não vai ser. Não. Você não vai ser. Eu não tenho medo eu estou a trazer. porque o senhor está eu estou a dizer apenas. O que eu estou a dizer apenas nós não é que. estamos aqui a usar a este fundamentação país. para vandalizarmos qualquer bem Não, o que eu estou a dizer. Não vai perder. E eu tenho a certeza que não está a perder. Milonga Bernardo, eu acho que já percebeu que o Jaime MC não vai concordar consigo, da mesma forma que o Milonga tem total legitimidade para não concordar com o Jaime. Agora, o que eu não posso permitir é que fiquem neste ping-pong. Não, eu só estava a dizer é que, na verdade, as iniciativas legislativas do titular do Poder Executivo, que ele não reconhece, têm efeito na sua vida. Por isso é que ele disse. Isto é um facto, ponto final. E está encerrada essa questão.